Lord of Mysteries, capítulo 214. Créditos narrador K. Show, show! Um apito de trem ressoou em todos os cantos da estação quando um gigante de metal, na forma de uma locomotiva a vapor, parou lentamente com mais de 20 vagões a reboque. Vestido com um smoking e meia cartola, Klein carregava uma mala exagerada que parecia incongruente com sua figura. Ele deu um passo firme no solo da capital do reino de Loen, Baklund. Esta cidade foi dividida em duas regiões pelo rio Tusok, que corria para o sudeste. As duas terras eram conectadas pela ponte Balsas, com uma população superior a 5 milhões de pessoas. Era a capital mais próspera dos continentes sul e norte. Klein olhou ao longe e viu tênues névoas amarelas por toda parte. A visibilidade era terrível, e os lampiões a gás pendurados acima da plataforma do trem já estavam acesos para dissipar a melancolia e a escuridão. São apenas 6:30? Parece que são 9 ou 10. Klein balançou a cabeça indiscernivelmente. De repente, ele se lembrou de uma piada que leu no Notícias de Tusok. Um cavalheiro que acabou de chegar em Baklund se encontra perdido na névoa espessa. Desamparado, ele pergunta a um senhor encharcado que passa por ele: "Como você chega ao rio Tusok?" O senhor lhe responde amigavelmente: "Ande reto sem parar. Eu vim nadando de lá." Toda vez que leio jornais ou revistas de Baklund, os repórteres e editores zombam do ar poluído ou do número crescente de dias de nevoeiro de todas as maneiras concebíveis possíveis. Anteriormente, o Tribunal Diário de Baklund até fazia as estatísticas e descobriu-se que passou de cerca de 60 dias por ano, de 30 anos atrás, para os atuais 75 dias por ano. Para isso, muitas pessoas previdentes estabeleceram organizações como a Associação de Redução de Fuligem, Associação de Redução de Fumaça. Está surgindo a necessidade de estabelecer o Conselho Nacional de Poluição Atmosférica. Klein abaixou sua enorme bolsa de bagagem e beliscou o nariz para obter alívio do súbito desconforto. Então, traçando sua corrente dourada, pegou um relógio de bolso dourado do bolso do colete. Abriu-o e olhou a hora. Quando realmente se despediu de seus irmãos, ele visitou especialmente uma loja de departamentos e gastou 4 libras e 10 soli para comprar um relógio de bolso de ouro e combinou com uma corrente de ouro no valor de 1 libra e 5 soli. Não estar constantemente ciente da hora exata o fez sentir uma sensação de horror. Klein planejava comprar um relógio de bolso prateado, pois achava que combinava com seu temperamento. Mas depois de considerar a verdadeira essência de um palhaço, ele finalmente escolheu um relógio dourado mais vistoso e exagerado. 6:39. Não é muito mais tarde. Klein guardou seu relógio de bolso e segurou sua bengala e bolsa de bagagem enquanto caminhava lentamente para fora da estação da locomotiva a vapor com a multidão. De repente, fez uma curva repentina, fazendo com que uma pessoa que o seguia secretamente tivesse a mão vazia ao pegar o bolso. Klein não se incomodou com esse episódio enquanto seguia a estrada pavimentada de cimento e se misturava à multidão, chegando a um cruzamento à sua frente. Havia um gramado e um jardim que circundavam uma coluna que lembrava uma chaminé. Não, é muito provável que seja uma chaminé. Klein viu a coluna expelindo fumaça espessa de sua extremidade superior. Uma porção da fumaça flutuou alto no céu enquanto uma porção se condensava em minúsculas gotículas líquidas que se espalhavam por toda a parte. Klein parou mais uma vez e colocou sua bagagem no chão. Ele abriu o jornal e o mapa que segurava com a outra mão. Enquanto estava na locomotiva a vapor, já havia planejado para onde iria ou o que faria a seguir. As experiências pelas quais passou, e a experiência mental que teve, quando disfarçado de palhaço pela manhã, fizeram Klein finalmente entender a verdadeira essência de um palhaço. Apesar de ser capaz de saber um pouco sobre o destino, permanece impotente perante destino, portanto, pode-se usar um rosto sorridente para esconder toda a dor, tristeza, confusão e depressão. Naquele momento, ele claramente sentiu a poção do palhaço digerir e acreditou que se continuasse atuando dessa forma, não demoraria muito para ele fazer outra tentativa de avanço. Mas aqui residia o problema. Ele não sabia o nome correspondente da poção de sequência 7, muito menos sua fórmula exata. Como devo obter a fórmula? A ordem secreta raramente aparece. Eles só parecem estar interessados nos itens da família Antigonos. É também por isso que os outros os entendem pouco. Sim, devo considerar 2 aspectos. Primeiro, preciso entrar em contato com círculos locais de Beyonders e ver se consigo encontrar pistas. 2. Devo armar uma armadilha e usar o tesouro da família Antigonos como isca para atrair a ordem secreta. Afinal, eu possuo conhecimento da estranha pupila vertical formada a partir dos numerosos símbolos misteriosos. Mas isso é muito arriscado. Preciso ter cuidado, pois a isca não pode ser muito boa ou muito ruim.
Não vai atrair o interesse dele se for muito ruim, e se for bom demais, posso acabar atraindo um tubarão que pode me engolir inteiro. O líder da Ordem Secretas, Aratu, é uma figura que guiou o imperador Roselle. Talvez ele tenha obtido a maior fatia da torta durante aquele banquete revolucionário. Claro, ele pode não estar vivo, pois isso foi algo de 200 anos atrás. Em meio a seus pensamentos, Klein sentiu a frieza de Backlund e não pôde deixar de estremecer. Decidiu encontrar uma residência o mais rápido possível. Ele folheou os jornais e, mais uma vez, navegou pela seção de aluguel e viu um anúncio circulado. Rua Minsk número 15, Burgo Sherwood, casa com terraço. Aluguel semanal de 18 soles. Klein havia pensado nisso com muito cuidado sobre a área em que ficaria. Embora Backlund tivesse uma população superior a 5 milhões de pessoas, ele ainda precisava ter cuidado ao encontrar os falcões noturnos locais. Seja recém-transferida dali ou Lorota, Ayur Arson e Borgia que ele conheceu anteriormente, eles definitivamente seriam capazes de reconhecê-lo. Portanto, Klein eliminou o Burgo Norte, onde ficava a sede da diocese da Igreja da Deusa da Noite Eterna de Backlund e a Catedral de Santo Samuel. Ele também eliminou áreas com a melhor segurança e o Burgo Imperatriz e o Burgo Ocidental extremamente monitorados. Esses dois burgos pertenciam aos nobres e aos magnatas mais ricos, com mais nobres vivendo perto do Burgo Imperatriz. Depois de eliminar as áreas de trabalhadores, o porto e a região do Burgo Leste e a ponte de Backlund, onde os pobres se reuniam, Klein tinha poucas opções. A primeira escolha foi Houston Backlund, onde ficavam a Bolsa de Valores de Backlund, Câmara de Compensação, Centro de Futuros, as sedes dos 7 principais bancos, vários fundos fiduciários, empresas ferroviárias e empresas de comércio de carga a granel. Era conhecido como o centro financeiro, comercial e econômico do Reino de Loen. A segunda escolha foi o Burgo Sherwood, onde havia muitas pequenas empresas e prédios residenciais. Os dois bairros tinham muita gente e a segurança era relativamente boa. Era bom para se esconder. Após uma consideração séria, Klein escolheu o Burgo Sherwood, mais barato. A razão pela qual ele não procurou organizações como a Empresa de Melhorias Habitacionais da Capital ou a Associação de Aprimoramento de Habitação da Capital foi devido ao fato de que precisavam de uma identificação que ele não poderia apresentar no momento. Se eu não conseguir alugar um lugar hoje, vou procurar um motel que não precise de identificação para pernoitar. Klein juntou as coisas na mão e carregou a bagagem. De acordo com o mapa, caminhou em direção ao que parecia ser a entrada de uma loja de departamentos. Essa era a entrada do metrô de Backlund. Sim, um metrô. A primeira vez que Klein viu a palavra metrô nos jornais e revistas, quase deu um pulo de susto. Ele nunca esperou que tal veículo de transporte se tornasse uma realidade nesta era que ainda não havia entrado na era da eletricidade. Nasceu há 25 anos. Ele primeiro conectou as duas margens do rio Tussok e agora se expandiu para os principais bairros da cidade. Claro, não havia muitas estações. Pela porta principal, Klein seguiu as pessoas à sua frente enquanto caminhava até a bilheteria. Depois de ficar na fila por alguns minutos, finalmente viu uma caixa com uma cabeça com lindos cabelos dourados. A mulher não levantou a cabeça. Tudo o que ela fez foi apontar para a placa de madeira ao lado da janela com os preços. Período de pico, 7 horas às 9 horas, 18 horas às 20 horas, intervalo de 10 minutos. Intervalo de 15 minutos para todos os outros tempos. Assento na primeira classe, 6 centavos assento na segunda classe, 4 centavos assento na terceira classe, 3 centavos as viagens de volta são respectivamente 9, 6, 5 centavos passe anual primeira classe, 8 libras segunda classe, 5 libras e 10 soles terceira classe. 100 passe anual é mais barato do que eu imaginava. Na verdade, não há restrição de distância. Melissa definitivamente adoraria isso mais do que uma carruagem puxada por cavalos. Este é o ponto culminante da maquinaria, Klein pensou quando de repente se sentiu chateado. Ele revelou um sorriso brilhante e puxou 4 centavos e entregou a caixa. Assento de segunda classe. Smack. A caixa rasgou um bilhete e carimbou antes de entregá-lo a Klein. Depois de encontrar a linha que levava ao Burgo Sherwood e passar pelas verificações de segurança não muito rígidas, Klein desceu o lance de escada e rapidamente chegou à plataforma. Ele seguiu as etiquetas no chão e encontrou o local correspondente para os assentos da segunda classe. Show, show! Ele não esperou muito antes de ouvir o barulho do trem e o estrondoso apito do vapor. Viu uma enorme locomotiva a vapor, seu corpo grande e sinuoso, junto com seu brilho metálico preto e maquinário complexo, se misturam para formar uma beleza única. O metrô de Backlund ainda usava locomotivas a vapor.
A fumaça que expeliram foi especialmente projetada para entrar em um cano acima e viajar por uma chaminé, para o mundo. Esse também era o verdadeiro uso do gramado e do jardim nas ruas. Em meio ao som estridente do metal, Klein primeiro esperou que os passageiros desembarcassem antes de carregar sua bengala e bagagem lentamente. Ele então permitiu que o condutor verificasse seus bilhetes. Ao contrário dos assentos da terceira classe, os assentos da segunda classe eram de uma pessoa para cada assento, então não havia preocupação em ter o assento roubado. Assim que Klein se sentou, guardou sua bagagem e se apoiou na bengala, de repente ouviu passos apressados. Ele inconscientemente olhou para a porta e viu um adolescente magro entrar correndo na carruagem. O menino estava vestindo um casaco que não combinava com sua idade. Ele usava uma cartola redonda e carregava uma mochila esfarrapada, e manteve a cabeça muito baixa. Desculpe. Entrei no vagão errado. Eu sou da terceira classe. Ele mostrou sua passagem e pediu desculpas aos passageiros antes de caminhar rapidamente em direção ao vagão de terceira classe. Klein desviou o olhar e mais uma vez confirmou seu destino enquanto esperava que as portas da carruagem se fechassem. Nesse momento, ouviu passos caóticos e apressados. Ele então viu alguns homens vestidos com casacos pretos e meias cartolas entrarem correndo na carruagem. Eles estão perseguindo aquele garoto de 15 anos? Klein instintivamente teve esse pensamento. Ele balançou a cabeça suavemente e continuou lendo seus jornais e mapa, assim como os outros passageiros a bordo da carruagem. Fim do capítulo. Créditos narrador K.